Uma função é uma maneira de traduzir uma ação, basicamente qualquer do nosso dia a dia, para a linguagem matemática. Seja quanto você vai pagar num tanque de gasolina, dado que você sabe quanto é o litro da gasolina naquele momento, seja o crescimento de uma determinada população ao longo do tempo, seja a área de uma circunferência de um determinado raio que varia se você varia aquele raio. Então, entender as funções é uma maneira de entender mais profundamente o nosso mundo e o nosso dia a dia. E as funções reais são objeto de estudo do cálculo 1. E para a gente entender bem o cálculo 1, a gente tem que saber, antes de mais nada, trabalhar e fazer operações básicas e algumas propriedades com as funções reais. Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer a definição de uma função e vários exemplos para que a gente entenda como que essas coisas funcionam. Então, para começar, a gente vai fazer a definição de uma função no contexto geral, lembrando que a gente vai se restringir logo mais ao caso de funções de números reais, mas por enquanto vamos fazer a definição geral. Então, para definir uma função, a gente precisa de 3 ingredientes. Então, a gente precisa de conjuntos. E para facilitar a nossa vida, eu vou pegar eles não vazios. A e B, então 2 conjuntos não vazios. E uma lei, ou também que a gente chama de regra, de formação. F. Então, a gente vai pegar 2 conjuntos não vazios A e B e uma regra ou uma lei de formação que eu já vou explicar o que é. Então, uma função de A em B é uma regra ou lei, então vou colocar aqui uma lei ou regra que para cada elemento x aqui do conjunto A associa um único elemento que a gente vai chamar de f de x aqui em B. Ou seja, eu tenho 2 conjuntos A e B e uma função entre A e B é uma regra que para cada elemento de A associa a ele um único elemento f de x em B. Uma visualização primeira que a gente pode ter é a seguinte. A gente tem aqui um conjunto A, e o A tem aqui alguns elementos, vou desenhar alguns. E a gente tem um conjunto B, que também tem alguns elementos. Então, uma função é, para cada elemento daqui, eu associo a ele um único elemento. Então, para esse elemento, vou, por exemplo, associar esse, para esse, vou associar esse, para esse aqui, vou associar esse, para esse, vou associar esse aqui também. Não tem problema, né? Para cada um daqui eu tenho que associar um. Pode ser que eu associe o mesmo para 2 diferentes aqui. Vou pegar esse e associar esse, e esse último aqui associo a esse. Isso aqui é um exemplo de uma função. O que não pode acontecer? Por exemplo, se esse aqui eu vier e já tenho ele associado a um elemento, venho e associo ele a outro elemento. Isso não pode acontecer, né? Cada um daqui, todos os que estão aqui,
estão associados a algum daqui. Podem ter elementos aqui que vão ficar no conjunto B que ficam de fora, mas não tem problema. O que acontece é que todos os de A estão associados a algum elemento de B. Então, se a gente for fazer alguns exemplos práticos de funções, vou pegar o conjunto A como sendo o conjunto dos números reais positivos, o conjunto B como sendo o conjunto dos números reais, e vou definir uma função que eu vou chamar f, aqui de A em B, dada pela seguinte regra. O f de x é, por exemplo, 5,58x. E por que eu fiz esse exemplo? Esse aqui, hoje, no dia que eu estou fazendo, é o preço médio do litro de gasolina, aqui em reais. Então, o que essa função está me dando? Se eu colocar 1 litro, então para cada número aqui maior ou igual a zero, eu estou associando o f de x, ou seja, o f de um número maior ou igual a zero é o número 5,58 vezes esse número x. Então, por exemplo, quem é o f de zero? O f de zero é 5,58 vezes zero, que é zero. Ou seja, se eu colocar 0 litros, eu pago 0 reais. Quem que é o f de 1? Então, f de 1, 5,58 vezes 1, que é 5,58. Se eu colocar 1 litro, pago 5,58. E assim por diante, podemos calcular o f de qualquer litragem que eu quiser, seja ela inteira ou não. Por exemplo, se eu calcular o f de 10 aqui, 5,58 vezes 10, então aqui vai ficar 55,80. Esse é o preço que eu vou pagar, 55,80, colocando 10 litros de gasolina, e isso eu posso fazer para cada litro que você escolher. Então, para cada valor de litro de gasolina que eu coloquei no meu tanque, eu tenho associado a ele o preço que eu paguei naquela litragem, quando o litro está me custando 5,58, certo? Nós vamos focar em funções onde o A e o B são subconjuntos dos números reais, por isso a gente chama de funções reais, certo? Então, o foco aqui, então vamos só escrever nosso foco é trabalhar com funções f de A em B, onde A e B são subconjunto do conjunto dos números reais. Certo? Elas são chamadas, para a gente ter uma nomenclatura fácil aqui, de funções reais. Ou, mais completamente, funções reais de uma variável real. Certo? Ficou meio feio aqui, vamos melhorar. Variável real. Certo? Então, só lembrando, nós temos então aqui f
de A em B. Uma função é composta dessas três coisas, tá? O A, o B e a regra que determina como são associados os elementos de A aos elementos de B. Tá? Esse conjunto A gente chama de domínio de F. E a gente vai denotar ele em geral por df. Em vez de ficar escrevendo f de A em B, a gente vai escrever f de df em B. Certo? Então é o domínio, é o conjunto dos pontos para os quais eu tenho uma regra definida para eles. Certo? O B ele é chamado de contradomínio de F e a gente não denota ele por nada. Então a gente vai denotar as funções assim, lembrando que a gente está preocupado principalmente no caso onde o domínio da F e o contradomínio da F são subconjunto dos números reais. Tem outros dois conjuntos que são muito importantes para a gente entender funções. Eu vou defini-los aqui mais para frente, tanto agora quanto nos próximos vídeos. A gente vai falar um pouco mais sobre até a gente entender bem como é que essas coisas funcionam. Então, o primeiro deles é a imagem de F. A imagem de F a gente vai denotar assim, IM de F, isso é, o conjunto dos pontos do contradomínio que estão associados a alguém, ou seja, que o y é igual a um f de x para algum x no domínio da F. Certo? Ou seja, lá naquele primeiro desenho que eu coloquei, o domínio é o A, o contradomínio é o B, mas a imagem é o conjunto dos pontos de B que estão associados a alguém de A. Então, no caso, esse e esse. Esses pontos formam a imagem da F. Esses quatro estão de fora da imagem porque nenhuma seta chega neles, eles não são associados a ninguém do A. Certo? Então essa é a imagem. Outro conjunto importante é o gráfico de F. E esse eu vou definir agora, a gente vai com mais calma vê-lo mais para frente. A gente chama ele de G de F. Ele é o conjunto dos pares da forma x, f de x, com x aqui no domínio da F. Certo? Então ele é um conjunto de pares. Esse cara aqui está contido aqui no A cartesiano B. No nosso caso, aqui é o domínio, né? Eu posso colocar no DF cartesiano B. E no caso em que esse cara e esse cara são subconjuntos dos reais, ou seja, quando eu estou trabalhando com uma função real, isso aqui é um subconjunto do plano R2. Certo? Então, vamos pensar no exemplo da gasolina, né? Que o A é o zero infinito, o B é o R e a regra é 5,58 vezes x. E a gente vai usar uma ferramenta online que é o Desmos. Aqui está desmos.com, vou deixar o link na descrição do vídeo. E a sintaxe para a gente plotar o gráfico dessa função aqui no Desmos é o seguinte, é 5,58x, só que eu coloco entre chaves e
primeiro, x maior ou igual a zero, dois pontos. Esse primeiro passo determina o domínio, esse aqui diz qual é a regra. Se eu não quiser colocar o domínio, eu tiro isso aqui e vai me dar a função 5,58 vezes x. É uma reta inclinada. A gente vê que, se eu aproximar aqui, se eu colocar realmente 1 litro, né? E for um pouco aqui para cima. Quando eu chegar no 1, ó, eu vou ver que eu estou exatamente no 5,58, ou seja, pagando 1 litro, colocando 1 litro, eu estou pagando 5,58. Colocando aqui meio litro, estou pagando 2,79 e assim por diante. Então aqui, se a gente quiser colocar o domínio, que é os litros de gasolina são só maiores ou iguais a zero, né? Não tem o litro negativo. Então, fica assim. Esse é o gráfico. É o conjunto dos pontos. Ó, você vê aqui, ó, aqui 0, o f de x é 0. Se eu estou com 0,5, que é aqui, um pouquinho mais para cima, aqui 0,5, eu estou com 2,79. O 2,79 é o f do 0,5, é o 0,5 vezes 5,58. E assim por diante. Então, esse aqui, esse desenho no plano, é o que determina o gráfico dessa função, uma semi-reta aqui. Então, para esse exemplo, esse aqui é o gráfico. Mais para frente nós vamos ver outros exemplos. Certo? Então, essas duas coisas são muito importantes. A gente vai ver elas em alguns outros exemplos mais adiante. Só nesse caso aqui, a gente vê o A é o zero infinito, o contradomínio é o R, mas nesse caso qual que é a imagem da minha função f? Nesse caso a gente vê que os pontos que são atingidos pela minha função, apesar do contradomínio eu ter colocado aqui toda a reta, na verdade a imagem também é só o zero infinito, certo? Os litros são maiores ou iguais a zero, o preço também é maior ou igual a zero. Como é que a gente vê isso? A gente olha para aqui, para o eixo y, né? Ó, os pontos que estão aqui são os pontos onde eu consigo chegar. Para baixo eu não tenho nada, então eles estão fora da imagem. Uma coisa que é bastante comum de ser confundida é assim: muita gente confunde a função com a regra dela. O que eu quero dizer com isso? No exemplo da gasolina, a minha função f, eu coloquei de 0 a infinito, chegando em r, e para cada x eu associo o f de x, que era 5,58x, certo? A função que está aqui não é só a regra. Essa é a regra dela, 5,58x. Mas a minha função, eu decidi que ela tem esse domínio, zero infinito, e esse contradomínio, certo? Então ela tem o domínio zero infinito, o contradomínio os reais, e a regra de formação dela é essa, 5,58x. Alguém poderia muito bem definir uma outra função, que eu vou colocar aqui, g, que também pode ser definida de R em R agora. Eu vou pegar x, que leva a regra de g de x que eu quero definir, também é a mesma, 5,58x. A regra que define a f e a regra que define a g é a mesma regra, 5,58 vezes x. Mas como funções, elas são funções diferentes. Por quê? Nesse caso, o domínio de f e de g são diferentes. A função é o combo das três coisas, não é a regra sozinha. Então, nesse caso aqui, elas são funções
diferentes. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar quando trabalha com funções, de sempre saber quem é o domínio, quem é o contradomínio e a regra de formação. Então, um bom exercício é a gente sempre olhar para as três coisas quando a gente estiver trabalhando com funções. E como a matemática às vezes gosta de dar uma complicada, mas é uma complicada por um pouco de, digamos assim, facilidade de escrita e de preguiça, às vezes a gente faz uma certa convenção. Que convenção é essa? Às vezes a gente dá uma função real sem dizer quem é o domínio dela. Então, às vezes, vamos colocar assim, a gente encontra dadas somente pela regra. Por exemplo, por alguns exemplos aqui. F de x igual a x quadrado, f de x igual a 1 sobre x menos 1, f de x igual a ln, que é o logaritmo natural. Se você não lembra ainda, calma, que mais para frente a gente vai ver ele com mais detalhes. ln de x. Esses três exemplos aqui, vamos pensar neles. Eu só estou falando a regra. Uma regra sozinha, lembra como eu falei, não é uma função. Mas qual é a convenção que a gente faz? Em geral, quando você for ler livros de cálculo e nos cursos de cálculo que você for fazer, quando você se deparar com isso, então já vamos colocar assim. O contradomínio é, se ninguém te falar nada, só der a regra, o contradomínio é R. É todos os reais. Então, se ninguém fala nada, por convenção, a gente define que o contradomínio é R. Então, essa F aqui chega nos reais. Essa F chega nos reais. Essa F chega nos reais. Certo? E o domínio? Como é que a gente decide? Nesses casos, quando ninguém te fala nada e só te der a regra, o domínio é sempre o maior conjunto de números reais para o qual essa regra faz sentido, por qual essa regra está bem definida. Então, aqui é o maior conjunto de números reais para os quais a regra está bem definida. O que é estar bem definida? É que pode ser calculado. Eu consigo calcular a regra. Então, por exemplo, f de x igual a x quadrado. Para quais números reais eu consigo calcular o quadrado deles? Para todos. Então, qualquer número real eu consigo fazer o quadrado dele. É ele vezes ele mesmo. Então, menos 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. E assim por diante. Então, nesse caso, quando a gente não disser nada, o domínio é, nesse caso do x quadrado, todos os reais. Porque eu consigo calcular o quadrado de qualquer número real. Nesse caso, dá f de x 1 sobre x menos 1. Eu consigo calcular o valor dessa função aqui, eu consigo calcular essa regra para todo número real? Aqui a gente vê que se eu colocar x igual, qualquer número que não for 1 aqui embaixo,
Tá tudo bem, porque é 1 dividido por esse número embaixo que não é 0. Só que no caso específico aqui do x igual a 1, 1 dá 0 no denominador. E a gente sabe que não tem divisão por 0. Então, como não existe divisão por 0, eu não posso ter esse número aqui de baixo igual a 0, ou seja, o x não pode ser 1. Então, o maior conjunto para os quais essa regra está bem definida é o conjunto dos números reais, exceto pelo número 1. Então, aqui a gente denota assim, reais, tirando o conjunto que tem um ponto que é o 1. Então, o domínio dessa função aqui, todos os reais, exceto pelo 1. E aqui o logaritmo, a gente sabe que a gente só consegue calcular logaritmo de números positivos. Então, a regra aqui faz sentido para todos os números positivos. Então, o domínio dessa função é o zero mais infinito, aqui o zero aberto, porque eu não tenho zero nesse intervalo. É todos os números que são maiores do que zero, certo? Só que essa convenção, quando não for dito nada. Então, aqui só para lembrar, com atenção, então aqui é importante. Essa convenção só quando só for apresentada a regra. Aí a gente convenciona que quando eu te dou só a regra da função, eu já incluí que o domínio é todos os números reais para o qual aquela regra faz sentido e o contradomínio é os reais. Eu poderia muito bem, no caso da x², eu posso definir a função de 0 infinito, que pega um x e leva ele no x². Essa é uma função, vai do 0 infinito, chega no 0 infinito e faz a regra x², que é o mesmo dessa regra, certo? Eu posso definir essa função, só que se eu for definir essa, eu tenho que te dizer que o domínio é o 0 infinito e o contradomínio é o 0 infinito. Porque se eu só te der x², assim, por nossa convenção, o domínio dela é os reais e o contradomínio é os reais. Então a gente só tem que tomar um certo cuidado na hora de trabalhar, certo? Quando a gente for introduzir as funções, ou a gente vê e procura saber a pessoa que está falando com você decidiu qual é o domínio dela e o contradomínio daquela função? Se ela decidiu, usa o que ela decidiu. Se ela não te falou nada e só te deu a regra, a gente vamos estar em comum acordo que a gente sabe que o contradomínio é R e o domínio é o conjunto o maior conjunto de números reais para os quais a gente conseguiu definir aquela regra. Tudo bem? Beleza. Então, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Só para a gente ter um pouquinho mais de trabalho com as funções. Então, vamos supor, nós vamos fabricar latas. Então, a gente vai fabricar latas cilíndricas de 360 ml. Então, a gente quer fabricar latas cilíndricas de 360 ml. Eu quero que a gente expresse a área superficial da lata em termos do raio da base. Já vamos ver o que é. Então, como a gente procede? Então, vamos supor que a gente vai fabricar essas latas cilíndricas de um determinado material e a área superficial é o quanto desse material nós vamos usar para fabricar essa lata. Então, nós estamos com uma lata cilíndrica aqui.
Então, cilindro. Aqui eu tenho um raio da base. E aqui eu tenho a altura dessa lata, que eu vou chamar de H. Então, R é o raio da base e H é a altura. Como é a área superficial? Bom, a área superficial é a área dessas duas tampas aqui, a tampa de baixo e a tampa de cima. Bom, a tampa de baixo e a tampa de cima são dois discos de raio R, certo? Essas são as tampas. A gente sabe que a área desse disco aqui, se ele tiver raio R, a área é π vezes R ao quadrado. Como eu tenho duas tampas, então 2πr ao quadrado. Mais a área aqui da lateral. Certo? A lateral desse cilindro, se eu cortar ele aqui e abrir, o que eu vou ter é um quadrado, ou um retângulo, melhor dizendo. Então, aqui H, e isso aqui é igual a essa circunferência aqui. Certo? Então, eu cortei e abri. Então, aqui é igual a circunferência aqui de um círculo de raio R, então é 2πr. Então, a área desse aqui, que é a lateral, é 2πr vezes H. Então, aqui, mais 2πrH. Mas eu quero superficial em termos do raio. Tem uma altura aqui que eu não quero que apareça. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz para expressar S como função só de R? Bom, eu vou usar uma informação que a gente não tinha usado até então, que é a lata tem que ter 360 ml, ou seja, o volume da lata é 360. Certo? Mas qual que é o volume dessa lata cilíndrica? É a área da base vezes a altura. Então, o volume aqui é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então, isso é 360. Ou seja, daqui, o H, que é a altura, nada mais é do que 360 sobre πr ao quadrado. Então, eu vou colocar esse valor de H aqui nessa expressão, eu vou ficar com 2πr ao quadrado mais 2πr vezes 360 sobre πr ao quadrado. Vou simplificar algumas coisas, ó. Esse π simplifica com esse, um r aqui simplifica com esse quadrado. Então, a nossa expressão, agora eu posso apagar esse desenho aqui de baixo. Apagar esse aqui, só para escrever já a expressão simplificada. Então, a nossa superfície agora, só em função de R, é 2πr ao quadrado, mais, aqui em cima sobrou 2 vezes 360, que é 720, embaixo só sobrou um R. Certo? E qual que é o domínio? O domínio da nossa função S. Bom, o raio da base tem que ser positivo, certo? Não pode ser zero, porque aí senão a lata não teria volume. Então, e pode ser qualquer número positivo. Posso ir aumentando o raio quanto eu quiser, a única coisa que vai acontecer é que a altura dela vai ficar menorzinha. Então, a nossa função S tem domínio zero infinito e chega aqui, se eu quiser, nos reais como contradomínio. Certo? Vamos colocar no Desmos essa função só para eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Então, vou aqui no Desmos. Então, o Desmos não dá, por enquanto, a opção de colocar outras variáveis. A variável é x. Então, em vez de r, nós vamos considerar x. Então, aqui o S é para x positivo
Então é 2, o π só escreve π que ele aparece, x, aqui eu uso esse teclado para aparecer um quadrado, mais 720 dividido por x. Certo? Aqui vocês vão ver que parece que não está aparecendo, mas por que não está aparecendo? Porque minha função começa aqui em cima. Certo? Então ela é uma função bem assim, ela cresce muito rápido quando o raio aumenta, cresce muito rápido quando o raio diminui também, porque se o raio diminui, a altura aumenta bastante. E vocês podem ver o seguinte, aqui ó, ela tem um ponto onde ela tem o menor valor possível, que é esse ponto aqui de baixo, certo? Que representaria o quê? O valor do raio cuja área superficial é a menor possível. Então, se a pergunta fosse qual deve ser o raio para que eu faça uma lata com 360 ml que tenha a menor área superficial possível, a resposta seria esse aqui, 3855. Mais especificamente, a gente vai ver lá no curso de cálculo, vocês vão ver no curso de cálculo, que a gente tem técnicas para achar exatamente qual é o valor. Então aqui, quando o R é raiz de 180 sobre π e essa raiz cúbica, a área superficial é a menor possível. E vamos conferir só que esse é o valor que está batendo aqui. Eu vou colocar para vocês o x igual a 180 dividido por π e vou elevar ele a 1/3, que é a mesma coisa que tomar a raiz cúbica, né? 1 sobre 3. Ó, a gente vê aqui, essa reta x cruza nesse ponto exatamente nesse aqui, ó, aproximadamente 3,855,1464,20,81. Então, quando o raio é esse, a área superficial para essa função aqui é a menor possível. Ou seja, se nós somos donos de uma fábrica que queremos produzir uma lata cilíndrica que tem 360 ml de volume, qual é o raio da base que eu tenho que colocar na minha lata para que ela tenha a menor superfície possível e assim eu gaste menos material possível? O raio é esse. Raiz de 180 sobre π ao cubo, ou aproximadamente 3,85514642081 centímetros. Certo? Ou a medida que você estiver usando. Isso aqui, vocês vão conseguir calcular esse valor com um curso de cálculo 1. É possível achar esse valor. Para R. Exatamente esse valor, certo? De raiz cúbica de 180 sobre π. Certo? Então, com isso, a gente termina essa primeira aula e o mais importante de lembrar é que a função é um domínio, um contradomínio e uma regra. E nas próximas aulas a gente vai aprender como operar com essas funções, como trabalhar com elas de maneira a somá-las, dividi-las, compor funções, que é muito importante, e nós vamos aprender sobre algumas funções especiais que são as mais usadas no dia a dia, seno e cosseno, a tangente, exponencial, logaritmo e muitas outras propriedades de outras funções. Então é isso, até a próxima.